Boa tarde, queridos todos. Eu espero que vocês gostem tanto de aqui estar quanto eu. Eu até me barbeei e vesti uma camisa para vir sair à noite com vocês. E pus os óculos, mas isso é só para parecer inteligente. Não custa tentar enganar as pessoas. Hoje iniciamos uma, como dizer, uma série, uma minissérie de 4 webinars que eu desconfio que se calhar se podem transformar em 5, mas não é uma promessa, é só uma fantasia minha. Dedicados a espreitarmos em conjunto a astrologia do ano 2025 e de 2026 e dos anos seguintes, inevitavelmente, porque toda a gente sabe que, assim como o futuro é a consequência do que façamos no presente, sabemos que 2025 vai ser inevitavelmente a oportunidade de levarmos mais longe o que fizemos em 2024 e em todas as décadas antes disso, até aí, até então, até aqui, até agora, e aquilo que façamos em 2025 dará origem e consequência a 2026, e o que fizermos nesses anos dará origem ao que acontecerá e ao que poderá vir a ser nos anos que se seguem. Afinal de contas, a criação de karma é um processo contínuo. Mas quando falamos de 2025, que está profundamente ligado com 2026 por motivos que passarei a explicar mais à frente, motivos astrológicos, evidentemente, que eu passarei a explicar mais à frente, o que nós temos pela frente em 2025 e 2026 é fundamental e vai se revelar com o tempo essencial como a concepção, o lançamento, a criação, o nascimento, a sementeira, a semeadura, principalmente dos próximos 5 anos. Quer dizer, 2025 e 26 são anos de inserção, de concessão de realidades que virão a manifestar-se e a expressar-se coletivamente e nas nossas vidas individuais. E eu estou mais inclinado em pôr o foco mais nas possibilidades criativas e evolutivas nas nossas vidas individuais, porque sobre isso temos escolha e o coletivo é largamente resultado do somatório das escolhas individuais. Não é um resultado direto, mas é uma consequência do que um conjunto de indivíduos escolhe fazer naquilo que está ao seu alcance, é evidente. Todos contribuímos, qual borboleta cujo bater de asas em Tóquio provoca uma tempestade em Nova Iorque, como nos dizem os estudiosos da teoria do caos. Quer dizer, nós pomos em movimento na vida, quanto mais não seja pelas nossas simples ações e escolhas pessoais, um efeito de rippling, como as ondulações que brotam de quando atiramos uma pedrinha para um lago de água aparentemente parada e aquelas ondas reverberam concentricamente em todas as direções. Portanto, estou só a lembrar-nos que a nossa vida individual tem também um impacto sobre a vida coletiva e que as sementes
que estão a começar e que estarão a começar ao longo dos próximos meses e particularmente deste próximo par de anos, já a começar neste ano de 2025, que nós nos sentamos hoje para espreitar, estas sementes que começam a brotar e começarão a brotar, e estas novas possibilidades criativas de que viremos a falar ao longo destes 4 webinars, estas sementes do próximo ano e do outro terão o seu tempo, vou dizer, de desenvolvimento e terão um papel essencial naquilo que virão a ser os anos seguintes, principalmente os 5 anos seguintes. Portanto, não estamos a falar só de um ano, ou 2, ou 5. Em rigor, estamos a falar de uma sementeira nova. E eu falo com muita propriedade de uma sementeira, por motivos que vos vou explicar daqui a nada, mas genericamente gostaria que tivéssemos esta noção. Não estamos cegos, nem fascinados, nem limitados, nem exclusivamente focados em 2025 especificamente, mas em que dia? Estamos a olhar para 2025 como o ano zero e de que 2026 será o ano 1, mas o ano zero é o ano em que as coisas começam não a brotar, mas a serem semeadas. Como se Deus começasse a depositar sementes de uma nova qualidade nas mentes e nos corações da humanidade, e especialmente, não exclusivamente, mas especialmente, nos corações e nas mentes de todos os homens e mulheres de boa vontade. Nós estamos então hoje a começar uma minissérie de 4, vamos dizer que são 4. Eu gosto de navegar à vista. E os tempos também são tempos que nos convidam a navegar à vista. Uma série de webinars para espreitarmos, através da lente astrológica, para as energias novas que estão a começar a ser dispensadas e disponibilizadas. E eu gostava que pensassem nisto também, e não vou me alongar demasiado neste sentido, porque vou assumir e, em alguns casos, convidar-vos a ver este webinar recente sobre os planetas que estão a ser testados nos nossos mapas de nascimento e os gigantes que começam a despertar. Está disponível no YouTube. É recente e foi partilhado aqui em formato webinar há 1 ou 2 semanas atrás, em que já começamos, é uma espécie de prólogo ao que aqui faremos. Não vou assumir, nem exigir, nem esperar que todos nós tenhamos visto isso. Fica o convite para verem, se não viram e se sentirem o interesse, a vontade, a curiosidade ou o apelo. Mas vou ter que repescar algumas dessas ideias. Nomeadamente, a ideia de que estas novas sementes são como que novos códigos, novas frequências e novas informações que começam a chegar ao planeta e principalmente àqueles que mais disponíveis, presentes, atentos, abertos estão perante o universo, perante a vida à sua volta, perante a presença de Deus no centro do seu coração, honrando e reconhecendo a presença do seu próprio Espírito. Porque esses são os principais responsáveis, em virtude de serem os principais agentes, de receberem estes códigos, de receberem estas ativações
e aproveitarem a sua vida e a curta oportunidade que temos para honrar as possibilidades criativas e os mapas de sentido e significado e o plano e a planta do arquiteto que nós trazemos no coração e que viemos para ajudar e contribuir e colaborar e cooperar para manifestar neste mundo. Eu senti uns minutos atrás, quando estava, como dizer, eh, um, a disponibilizar-me para o trabalho que aqui viemos fazer, eu senti que isto ia ser bom, no sentido, não no sentido do uau, vamos atingir uns grandes objetivos. Eu senti que isto ia ser bom porque comecei a sentir-me muito ativado energeticamente. E recebi uma mensagem que precisei de escrever e é por ela que quero começar. Bom, o facto é que já começamos, mas quando é que as coisas começam? Quando é que o que quer que seja começa? Está a começar quando achamos que está a começar, ou já começou antes, de modo a poder começar? Pareça Kamala Harris quando está bêbada. Ou estará, ou estará a começar porque de alguma maneira já começou antes. E a mensagem que eu recebi foi esta: nós, porque nós somos uma entidade coletiva, vivem em nós, em cada um de nós, inúmeros, e nós, todos aqui, e se aqui estás é porque fazes parte desta egrégora, é evidente, e se estás em contacto com isto, com este ensinamento, com este conhecimento, com esta informação, com esta transmissão, com esta emissão, com esta gravação, com este encontro em direto hoje, dia 5 de dezembro, é porque tu pertences a esta egrégora e nós somos uma entidade coletiva, como diferentes células cada vez mais ativas, ativadas e despertas, no corpo do grande ser sobre o qual nada pode ser dito e o homem anda a dizer há 3 ou 4 ou 5 mil anos, a chamar-lhe Deus. Nós somos uma entidade coletiva e é em nome deste nós que falo. Nós dedicamos qualquer mérito emergente do que fizermos aqui hoje e nas próximas sessões a este propósito das novas sementes que são depositadas na mente e nos corações dos homens e das mulheres de boa vontade. Nós dedicamos e entregamos quaisquer méritos e quaisquer resultados dos nossos esforços, intenções e do nosso trabalho à memória e em tributo aos que caminharam neste planeta antes de nós, para que nós pudéssemos viver. E da mesma forma, fazemos votos de que possamos ser nós, igualmente, os gigantes aos ombros dos quais as futuras gerações se alcem no seu encontro e na sua própria entrega rumo à eternidade. Nós somos breves, miúpes e passageiros. Que a nossa breve, miúpe e passageira passagem por aqui possa deixar um bonito rasto atrás de si. Um dos trânsitos mais importantes que começa, dos que começam a formar-se entre este ano e o próximo, particularmente ao redor da próxima primavera, falo da primavera de 2025. Um desses trânsitos, que na verdade é dois, ou são dois,
é o ingresso, a entrada praticamente simultânea de Saturno em Carneiro, que é o primeiro signo do zodíaco, e de Neptuno em Carneiro, que é o primeiro signo do zodíaco, e que é conhecido, chamado na astrologia, o grau zero de Carneiro. É chamado o ponto vernal e é o ponto que assinala o início da primavera, o início da vida, o início de um novo ciclo de manifestação, mas que começa com uma concepção. Então, nós temos a entrada praticamente simultânea de Saturno, que tem um ciclo de 29 anos, com Neptuno, em simultâneo com Saturno, que tem Saturno um ciclo de 29 anos e que entra praticamente em simultâneo com o espaço de um mês em Carneiro, juntamente com Neptuno, que tem um ciclo de 165 anos. E o planeta que tem o ciclo de 29 coincide com o planeta que tem o ciclo de 165 nos céus. Eles encontram-se de 36 em 36 anos. A última conjunção que existiu entre Saturno e Neptuno aconteceu em Capricórnio, na altura em que estava a ruir o muro de Berlim, e em que estavam a reconfigurar-se não só as relações no mundo, como uma antiga ordem mundial estava em colapso e estávamos a assistir à emergência de uma nova ordem. E é por essa altura também que nós assistimos, por exemplo, na Rússia, à perestroika de Gorbachev, que era a política de transparência relativamente ao Ocidente. Saturno e Neptuno encontram-se de 36. Eu dou-vos estas curtas referências históricas para vocês poderem reconhecer os temas arquetípicos que se repetem ciclo após ciclo. Mas Saturno, que tem um ciclo de 29 anos e que encontra Neptuno sempre num signo diferente, de 36 em 36, é como se tivessem em Saturno uma espécie de ponteiro dos minutos. Anda mais rápido. E em Neptuno, porque anda mais lento, uma espécie de ponteiro das horas. De X em X tempo, o ponteiro dos minutos coincide com o ponteiro das horas. Entende o que eu quero dizer? É por isso que toda a gente sabe que até um relógio parado está certo 2 vezes por dia. Eu estou a brincar e não estou. Estou a tentar transmitir-vos uma imagem do que é o ciclo de um planeta mais rápido, Saturno neste caso, e o ciclo de um planeta mais lento, em que o mais rápido encontra o mais lento de 36 em 36 anos. A questão é, com que frequência é que Saturno encontra Neptuno no grau zero do primeiro signo do zodíaco? A última vez de que há relato ou memória disto, creio eu, que foi no século VI. E esta é uma informação que eu tenho de confirmar, porque eu ainda não consegui regredir tempo suficiente no tempo até ter a certeza da data. Mas estamos a falar de há 1600 anos praticamente. Quer dizer, só isto seria um movimento histórico. E com o que é que está relacionado o ciclo de Saturno-Neptuno? Está basicamente relacionado com o fim e a dissolução das estruturas anteriores que nos securizavam e nos emparedavam. É a dissolução de todos os limites, limitações e velhas regras
ao nível espiritual, mental, emocional, físico, geográfico. É a diluição, Saturno, de todas as barreiras e definições e, portanto, não só das nossas certezas, como dos nossos limites antigos. Quando Neptuno e Saturno se conjugam, nós temos sempre duas coisas em comum e que se repetem. Uma é o espírito que anima a visão do comunismo, como uma espécie de visão em que há um senso básico de unidade entre todas as pessoas, com o perigo e a sombra do coletivismo, que é Neptuno, é a dissolução das diferenças individuais, e Saturno, com Neptuno, faz de Neptuno um sistema, assim como Neptuno com Saturno dilui as limitações e os limites de Saturno. Eles trabalham em conjunto, são duas energias misturadas. Neptuno, uma de ideais, e Saturno, uma de realidades e limites e definições. Se vocês conhecem aquele quadro do Dalí em que há relógios a derreter no deserto, creio que se chama A Persistência da Memória. Essa pintura do Dalí é uma boa representação do que significa Neptuno-Saturno, que é o tempo, que é como quem diz as definições, o rigor, a cronologia, os limites, a ordem, a sequência, flexível, diluída, indefinida ou incerta. Então dizia-vos eu que há dois temas básicos, recorrentes, sempre que Saturno e Neptuno fazem uma conjunção. Uma é um espírito essencial de unidade, de reunião, de reconhecimento e de identificação do coletivo e da importância do coletivo e da diluição das diferenças, também das responsabilidades e dos méritos individuais, numa coisa coletiva e toda abrangente. Donde tem lógica que o segundo tema recorrente e comum em Saturno-Neptuno seja a consciência espiritual que até agora, tem sido basicamente projetada, encaixada, vivida e entendida através daquilo a que nós chamamos as religiões. O cristianismo, o budismo, o judaísmo, o zoroastrismo, o que quiserem, todas as que se quiserem lembrar e incluir aqui, porque são formas, Saturno, de captar e traduzir o inefável, o grande mistério, Deus, o Espírito, e no fundo, que são a fonte e o símbolo, a origem, o alfa e o ômega de tudo aquilo que no homem é mais dadivoso, confiante, generoso, amoroso, e são essas as dimensões que fazem de nós verdadeiramente humanos, porque nós não atingimos o estatuto de verdadeiros humanos enquanto não nos reconhecemos como seres espirituais ou emanações do coração de Deus. Emanações aparentemente separadas e individualizadas, nevertheless, no entanto, não obstante, emanações da mesma vida una e da mesma vida última, na qual temos a nossa existência, na qual nascemos, na qual nos movemos, na qual vivemos nesta forma durante um tempo e à qual regressamos quando nos dissolvemos e regressamos à fonte que nos deu origem. É como se cada um de nós fosse não mais, não muito mais nesta perspectiva, do que uma onda
que, vinda do imenso oceano, chega à praia, durante uns segundos molha e inunda a areia e depois recolhe novamente. Nós somos emanações, como se fosse o ritmo de uma respiração. E Saturno e Neptuno, a chegar a Carneiro, vamos juntar peças, é o início de uma nova consciência espiritual para a humanidade, baseada numa síntese que inclui e transcende o separatismo existente em todas as religiões inventadas pelos homens até agora. O que significa que Saturno e Neptuno, a entrar em Carneiro, vamos dizer que eles se voltam a encontrar em Carneiro daqui a 1600 anos novamente. Estes são os anos, 2025 e 26 em particular, em que a semente que vai brotar ao longo das próximas décadas e séculos e milénio e meio. Eu sei que esta visão é um bocado macrocósmica demais para quem está a pensar, para quem está habituado a pensar a sua vida em termos mais estritamente pessoais, sociais, culturais. Mas nós somos seres cósmicos e precisamos de ver além do nosso umbigo, do nosso quintal, da nossa sociedade, porque o nosso coração pertence à eternidade e a isso somente. E pode ser que esta conjunção Saturno-Neptuno em Carneiro seja o início de uma tremenda libertação daquilo que são as limitações da humanidade a compreender o espírito, o mistério e o coração divino, o sagrado coração. De modo que uma das primeiras expressões, vamos dizer, em termos da consciência coletiva, é que as sementes da nova espiritualidade estão a começar a ser depositadas na humanidade e, particularmente, naqueles de nós mais individualizados, porque uma pessoa não individualizada não pode ter uma relação consciente direta com estas energias. Uma pessoa não individualizada vive estas energias através daquilo que é o espírito coletivo dos tempos. O mundo está a mudar e eu sou levado na maré como o berbigão, mas eu não tenho uma relação consciente direta com estas energias, nem tenho como as captar, não tenho como as dirigir, não tenho como as honrar de uma forma consciente e deliberada. Porque acabo por ser uma vítima, se os psicólogos já demonstraram que nós somos vítimas do nosso inconsciente, que nos domina sem termos disso consciência, e por não termos disso consciência, e na medida em que não temos disso consciência, vamos extrapolar isto do inconsciente para o supraconsciente. Nós também somos vítimas de todo o supraconsciente ao qual ainda não acedemos. Ou seja, tudo o que está para lá dos limites da nossa consciência. E sempre que eu falo de limites, falo de Saturno. E sempre que eu falo do que está para lá, falo de Neptuno. Ora, Saturno é também o planeta da ciência e daquilo que é provado e daquilo que é aceite culturalmente em cada tempo histórico como verdadeiro. Portanto, Saturno representa as limitações de uma mentalidade, de uma sociedade, de uma cultura, na medida em que esta cultura vai mudando aquilo que aceita como verdadeiro, certo, real, realista, científico, aceitável e que pode ser instituído como real, como razão ou como legítimo. O Thomas Kuhn, o filósofo das ciências, falava no seu livro da estrutura das revoluções científicas,
falava da noção de paradigma como o conjunto de verdades que a cada tempo histórico são aceitos pela sociedade. E devo recordar-vos que ainda não há muito tempo, o paradigma dominante era que o Sol orbitava ao redor da Terra e que a Terra era o centro do sistema. Devo lembrar-vos que há muito, muito menos tempo que isso, no início do século XX, 1920, 30, 1930 foi quando se descobriu Plutão, o planeta que rege o inconsciente e a sombra. Até há 100 anos atrás, nós não tínhamos reconhecido nem aceito, por exemplo, o papel, a importância, o poder ou sequer a existência do inconsciente. Foi o Freud, que nasceu em 1856, a 6 de maio, em Freiberg, na Morávia, ou em Pribor, na República Checa, é o mesmo sítio. 6 de maio de 1856, às 18h30, em Pribor, na República Checa, se quiserem fazer o mapa dele. É só uma curiosidade. Não sei porque é que eu tenho estes dados na minha cabeça, é absurdo, as coisas que eu decoro. Em vez de decorar o nome dos rios e as monarquias, como queriam que eu aprendesse na escola, não. Decoro mapas de nascimento, meu Deus. E posições planetárias. Bom, isto cada um é para o que nasce. É a minha forma específica de ser imbecil. Ou de ser como é que se diz, um autista altamente funcional. Há tanta coisa que não me interessa. Sou altamente especializado noutras. Pudéssemos nós colaborar e contribuir todos para a humanidade, cada um a partir da sua forma específica de autismo, e estou certo que o autismo passava a ser reconhecido como um dom e não como uma coisa que tem que ser resolvida. Também isso está dentro do nosso paradigma. O que eu estava a dizer é que ainda não há muito tempo, ainda nem há 100 anos, quer dizer, também não é a psicanálise que nos vai salvar, porque já temos 100 anos de psicoterapia e não é por isso que o mundo está significativamente melhor. Bom, também é verdade que a maior parte da humanidade ainda não aderiu a isso. Mas o que eu quero dizer é que até há muito pouco tempo o paradigma dominante é que o homem era completamente um ser racional, senhor das suas ações. Até o Freud vir demonstrar, através dos seus estudos, através dos atos falhados, através dos lapsos de língua, dos lapsos de linguagem, através dos sonhos, através do trabalho, inicialmente em estados alterados de consciência e hipnose, que ele aprendeu com o Charcot em França, e de toda uma vida dedicada ao estudo do inconsciente, obsessivo que ele era com ascendente escorpião, que tende a trazer alguma obsessão para as pessoas. Ele tinha uma boa obsessão, porque não descansava enquanto não compreendesse o funcionamento profundo do aparelho psíquico humano. Ele acabou por demonstrar, ao fim de 40 ou 50 anos de trabalho e de dedicação, que nós, seres humanos, que sempre nos tínhamos como altamente racionais, lógicos e autodeterminados, afinal temos uma capacidade extraordinária de justificar racionalmente aquilo que fazemos tantas vezes por determinações e motivações inconscientes das quais nem sequer temos noção nem consciência. E antes disso, tínhamos um paradigma na qual o homem provinha de Adão e Eva, e antes disso tínhamos o paradigma de que a Terra era o centro imutável do universo, que era uma cosmogonia que convinha tremendamente à Igreja e ao seu braço armado prepotente chamado a Inquisição, a Santa Inquisição. Isto para dizer que hoje em dia, aquilo em que os nossos antepassados acreditavam e os limites dentro dos quais viviam e o que tinham que gramar e engolir como verdadeiro, o tempo veio a revelar que não era assim. Portanto, não tínhamos nós a pretensão de saber o que é a realidade e o que é verdade, independentemente do que o coletivo, momento a momento, aceita ou reconheça ou valide como verdade. E Saturno-Neptuno é o movimento de diluir estas verdades, diluir as certezas, diluir as limitações e abrir-nos a novas possibilidades criativas. Ora, dizia eu que Saturno é o planeta da ciência e da prova materialista, da prova em laboratório, da prova estatística, quando P, que é o nível de significância, é igual ou superior a 0,5, estamos perante uma correlação estatisticamente significativa. Quer dizer que a matemática pode provar as coisas. Ora, até hoje a matemática não descobriu a fórmula
do amor, nem do altruísmo, mas começa a fazer descobertas interessantes. Por exemplo, começa a descobrir a neuroquímica da generosidade e como as pessoas generosas se sentem geralmente mais felizes, mais enérgicas e com níveis muito superiores, muito maiores do que os egoístas, assustados e prepotentes, em termos do seu bem-estar. Há uma data de estudos que começam cientificamente a provar o que os budistas nos ensinam há 2000 anos. Portanto, uma das minhas teorias é que nós vamos começar a ter maneiras de provar cientificamente aquilo que os mestres espirituais nos ensinam há milhares de anos. Com Saturno e Neptuno a chegarem a Carneiro, Carneiro, sabem, é o signo que rege o cérebro e a cabeça. Porque o carneiro usa a cabeça para amarrar e nós, idealmente, nascemos de cabeça e carneiro representa o início da vida, os inícios, os confrontos e a necessidade de enfrentarmos a vida, como é que dizem os ingleses, head on, de frente. Nós diríamos agarrar o touro pelos cornos. Portanto, o simbolismo da cabeça é o que Carneiro representa em rege. E como Saturno e Neptuno representam a abertura de novas fronteiras, não sei se já vos disse o que é que Neptuno faz ao Saturno. Dilui as fronteiras antigas, os limites, as limitações. E isto é verdade. Na geografia mundial, pela reconfiguração das fronteiras que vamos ter nas próximas décadas, I kid you not, as fronteiras mundiais, as populações, as migrações, as raças, tudo isto vai estar a ser extraordinariamente diluído e misturado. As fronteiras políticas e geográficas e humanas, que são as mais importantes, vão estar em reconfiguração inimaginável por nós até agora, assim como o mundo de hoje em dia provavelmente é muito diferente do mundo há 1500 anos atrás. Os historiadores a sério e não os diletantes curiosos como eu saberão provavelmente dizê-lo, explicá-lo, fundamentá-lo e exemplificá-lo de maneiras que eu não sou capaz, porque eu não tenho maneira de ir estudar o manual de história desde o tempo glaciar para falar de Saturno-Neptuno durante 20 minutos num webinar, não é? Há limites e a pessoa tem prioridades, que é quando tem o Peru como prioridade, é uma prioridade. Um, mas a expansão e a diluição das velhas fronteiras e limitações, Saturno, Neptuno em Carneiro, significa que o nosso entendimento do homem, do universo, de Deus, das fronteiras planetárias, da vida que existe no universo, na vida que existe antes desta vida e na vida que existe depois desta vida, assim como todos os ensinamentos essenciais de qualquer verdadeiro mestre espiritual do passado, em que não houve assim tantos. Para quem conhece a escala de frequências do Richard Dawkins, os verdadeiros mestres espirituais não são aqueles que falam muito, ou que têm muito conhecimento, ou que têm doutoramentos, ou que têm legiões de seguidores. Os verdadeiros mestres espirituais são aqueles que vibram em níveis absurdos de amor incondicional, que é a frequência mais elevada a que um ser humano pode aspirar, vir a vibrar. Há uma escala de emoções, se quiseres fazer essa pesquisa. O que eu quero dizer é que uma das primeiras principais manifestações prováveis para mim, que sou cego e míope, mas o que eu vejo com os olhos da minha intuição, com a entrada de Saturno e Neptuno em conjunto, em simultâneo, em Carneiro, em maio, abril, maio de 2025, para aí passarem uns anos, mas para aí semearem as sementes que virão a eclodir e a brotar ao longo dos próximos anos e décadas e séculos,
é o início de uma nova religião. Ainda para mais, cada vez mais fundamentada e demonstrada pelos estudos científicos, particularmente na área das neurociências, e sabem porquê? Porque as neurociências são regidas por Carneiro, porque as neurociências são, sem querer simplificar demasiado, são basicamente o estudo dos processos e dos mecanismos do cérebro e da mente que existe no cérebro. Porque a mente não existe no cérebro, a mente existe em toda a parte. Mas, através do estudo dos processos cerebrais, e através da possibilidade de termos novas tecnologias, novas técnicas, novos instrumentos, novas visões para as experiências, novas maneiras de medir marcadores, de medir hormonas, de medir marcadores cerebrais, marcadores sanguíneos, sinais vitais e campos energéticos. Porque a ciência do futuro é a ciência da energia. E a ciência sagrada de todos os tempos sempre foi a ciência da energia. A anatomia oculta, a acupuntura, os meridianos, o desenvolvimento espiritual, os sistemas simbólicos de evolução da consciência do homem, a cabala, por exemplo, são sistemas de estudo do espírito e da evolução do espírito. E essa é a verdadeira ciência. Mas o que nós vamos ter a acontecer, e daqui a 150 anos, tentamos aqui a fazer um webinar para trocar figurinhas sobre o último século e meio, e quando daqui a 150 anos, sob outra forma qualquer, que eu desconfio que nesta não vou lá chegar e tu também não, por muito chá verde que bebas, e por muita câmara hiperbárica que faças, e por muito que respires como o Wim Hof, desconfio que daqui a 150 anos não estás no mesmo bife. Estarás a animar outro e sabemos Deus em que forma, mas daqui a 150 anos, se nós nos sentarmos ou nos sentássemos, olharíamos para os últimos 150 anos e poderíamos reconhecer como uma nova consciência espiritual começou a eclodir na humanidade, mas mais importante, começou a ser cientificamente validada. Se quiseres, vai investigar sobre os estudos científicos que já se fazem hoje em dia à volta das consequências nos níveis de felicidade e de bem-estar, da generosidade e do altruísmo. Aqui ao meu lado, eu tenho duas coisas que para mim são muito caras. Uma é um desenho da minha filha e a outra são as 10 paramitas, que são as 10 perfeições que o budismo nos ensina. E a primeira das 10 perfeições é Dana, que é a generosidade e a doação. E os cientistas começaram muito recentemente a observar que os atos de generosidade aumentam e mantêm os níveis de felicidade e de bem-estar das pessoas. Claro que há sempre quem possa argumentar que quem dá não está a ser altruísta porque está a dar basicamente para alimentar o que se chama o giver's high, o bem-estar que sentimos quando somos generosos. Mas é interessante pensar que até nas crianças de 2 anos, e os cientistas têm isto estudado, digo-te eu, até as crianças de 2 anos se sentem melhor e mais felizes quando dão, e sabem, particularmente quando dão coisas que são delas. E está estudado que os níveis, principalmente da oxitocina, que é uma hormona de vinculação e de bem-estar, e é a hormona que começa a ser segregada, por exemplo, ao fim de um abraço sentido e genuíno entre duas pessoas, ao fim de 30 segundos aproximadamente, o nosso corpo começa a produzir oxitocina. Da mesma maneira, os níveis de oxitocina nas pessoas têm sido medido e o que acontece é isto.
Já te falei que já fizeram experiências com crianças de 2 anos, também fizeram experiências com adultos. No fundo, o que eu quero dizer é que a ciência está a caminhar gradualmente para comprovar aquilo que nos é ensinado há 2500 anos, pelo Senhor Jesus o Cristo e pelos budistas e por tantos outros mestres que tiveram a generosidade de passar e de caminhar uns anos, umas décadas por este planeta a ver se alguém os ouvia. Mas, bom, sem desprimor, aqueles que os ouviram, ouviram o que conseguiam ouvir da mensagem e depois aproveitaram a mensagem para instituir regras definidas por si próprias, em nome de um Deus que é amor, e regras extraordinariamente exclusivistas e condicionais para aceitar os outros à sua própria visão do mundo e à sua própria religião. E isto não é amor e isto não é religiosidade. Isto é fanatismo e é zelo fanático. Isto é o que acontece quando o egoísmo do homem procura usurpar, por aquilo que é próprio do ego do homem, aquilo que é maior e sujeitá-lo à sua própria vontade. Esta é a história das religiões todas. Ora, essas religiões estão ao borde de começarem a ir pela borda fora, porque já não vão ecoar com a consciência dos humanos. E apenas apontar-te mais uma curiosidade, porque pode ser que tu não saibas estas coisas. E são pontos interessantes de tu fazeres e de ires explorar, caso o assunto te interesse, porque para previsões dos signos só começamos no próximo webinar. Portanto, hoje é para olharmos para estas coisas. Que quando se fizeram experiências com adultos acerca da generosidade, fizeram-se, por exemplo, estas experiências. Deu-se dinheiro a um grupo de pessoas para gastarem consigo próprias, ao longo de vários dias. E deu-se dinheiro a várias pessoas para darem aleatoriamente a desconhecidos. E o que concluíram, medindo uma data de marcadores e de indicadores, nomeadamente os níveis de oxitocina, e também provavelmente de dopamina e de dopamina e de serotonina, mas principalmente de oxitocina, que é a chamada hormona do amor e da vinculação, é aquilo, por exemplo, que um homem começa a desenvolver no seu organismo quando está à espera de um bebê. É um mecanismo que a natureza tem para garantir que há uma vinculação e que o mamífero mais dominante, mais forte, mais apto, em teoria, embora hoje os homens tenham níveis de consciência de masculinidade e testosterona abaixo de zero, muitos, mas é a garantia que a natureza nos oferece, ou é a garantia que a natureza tem ao aumentar os níveis de oxitocina, que os casais permanecem unidos. Por exemplo, para criar uma cria. Porque não é nada de pessoal, é amor e uma cabana e um bebê está bem, mas é também a natureza a querer garantir a perpetuação da espécie. E então, os níveis de oxitocina, mas o que é que esta merda tem a ver com a astrologia? Tem tudo, porque a astrologia é tudo. Os níveis de oxitocina das pessoas que recebiam dinheiro para gastar consigo próprias elevavam-se, mas cada vez menos com o passar dos dias. O que quer dizer que tu retiras alguma satisfação de pensar em ti, mas cada vez menos e cada vez precisas de mais compensações mais fortes para manter os mesmos níveis de felicidade. É por isso que as pessoas egoístas acabam inevitavelmente a viver vidas miseráveis. E as pessoas que usavam o dinheiro que lhes era dado para entregar a um random stranger, a um desconhecido aleatório na rua, tinham níveis consistentes e às vezes até cada vez mais elevados de oxitocina a circular no seu organismo. E isto é o precursor, tu sabes o que é um precursor, é aquilo que vem antes e que dá origem a. Isto é o precursor, ainda incipiente, mas cientificamente fundamentado, daquilo que virá
a ser a religião da humanidade do futuro, que é a religião do amor e da consciência. As 10 paramitas ou virtudes budistas vão começar a revelar-se cada vez mais necessárias, essenciais e até vão dar provas científicas que têm vantagens para o piolho, porque o piolho só adere às coisas quando vê a prova científica da vantagem em fazê-lo e tantas vezes nem assim. Mas o que eu acho é que a humanidade vai ficar cada vez menos condicionada por esta forma de cegueira e de egoísmo e de ilusão do seu próprio interesse pessoal, e vamos começar a perceber coletivamente, porque eu não estou a falar das pessoas de boa vontade. Essas estão um passo à frente e essas são os agentes da humanidade do futuro. Eu estou a dizer que, em termos coletivos, aquilo que os budistas ensinam, que são as 10 qualidades do espírito que o ser humano deveria desenvolver, como forma de se atravessar a si próprio para a versão mais elevada de si mesmo, quero eu dizer, de forma a tornar-se um verdadeiro ser humano, são a generosidade, a virtude, a renúncia, a sabedoria, a energia ou diligência, a resiliência, a veracidade, a determinação, a bondade amorosa e a equanimidade. Equânime significa manter o mesmo estado de espírito relativamente às dualidades e polaridades que a vida é feita. Equus significa igual. Animidade é estado de ânimo. Ai, aconteceu uma coisa muito boa. Ai, sim, que bom. Ai, aconteceu uma desgraça. Ai, sim, realmente. E como é que a humanidade atual vive? Totalmente cega por aquilo que considera bom e totalmente cega por aquilo que considera mau. A este propósito, nós contamos sempre a história do homem que ganhou um cavalo numa rifa numa feira. E toda a gente disse: que bom, tu ganhaste um cavalo. E ele disse: talvez seja bom, talvez seja mau. E passados umas semanas, a montar o cavalo, o filho dele partiu uma perna. E todas as pessoas na aldeia disseram: vê lá tu que desgraça, que horror. Então, por causa do cavalo, o teu filho partiu uma perna. Isso é muito mau. E o homem disse: talvez seja bom, talvez seja mau. E depois houve uma guerra e todos os jovens saudáveis foram alistados. E o filho dele não foi porque tinha a perna partida pelo cavalo, quando caiu do cavalo. E toda a gente disse: epá, que sorte que tu tens, que o teu filho não é alistado e não vai para a guerra como os nossos, porque tem a perna partida. E o homem disse: talvez seja bom, talvez seja mau. E, no entanto, a humanidade atual sofre e alegra-se, vai até aos pincas da lua e até ao fundo do poço, de cada vez que julga um acontecimento como bom ou mau, e isto não é equanimidade, isto é viver na ilusão, é viver na periferia do ser, sempre a ser julgado pela dualidade de que a vida é feita, como uma bola de pinball, entre hum, a felicidade e a merda, o fundo do poço e os pincas da lua. Ora, há duas coisas, há duas condições nas quais o meu coração se recusa a viver. Uma é viver como uma bola de pinball, jogado de um extremo ao outro por via do que eu julgo sobre as circunstâncias que vão acontecendo. Ponto um. Segundo, o meu coração recusa-se a viver de tal maneira que o seu dia possa ser arruinado por um telefonema.
Isto é dar demasiado valor e importância à ilusão das circunstâncias e apressarmos-nos a julgá-las demasiado depressa, como boas ou más, determinando em meio segundo o que é que elas significam, o que é que elas querem dizer e de que maneira é que é bom, incondicionalmente bom ou incondicionalmente mau. É isto que os budistas querem dizer com equanimidade ou upeka, equanimidade. Mas eu estava a dizer que os estudos científicos da atualidade nas neurociências e nos estudos sobre a felicidade e o bem-estar e os estudos sobre o altruísmo é que até em laboratório começa a estar demonstrado que um coração dadivoso e generoso faz necessariamente um gajo mais feliz. Portanto, nem que seja pela motivação legítima e naturalmente egoísta, e está tudo bem, de ser mais feliz, vai ser cada vez mais evidente, inultrapassável e óbvio que nós somos muito mais felizes quando passamos na vida e no mundo como agentes de doação. De tal maneira que cada vez menos a humanidade estará cega pela religião particular que pratica ao domingo, de manhã, ou ao fim da tarde, ou 4 vezes por dia, quando vir ao cu para Meca. Cada vez menos a humanidade vai estar condicionada pelas formas religiosas da experiência espiritual e vai estar cada vez mais capaz, apta, aberta, disponível e consciente de que a verdadeira religião se chama amor. Daí eu ter querido trazer para aqui, para a nossa sessão também, uma oração e que as emoções afetam a imunidade. Imaginem o médico do futuro com um mínimo de consciência espiritual, energética, subtil e metafísica, que quando a pessoa vai à consulta dizer ou descobrir que tem um cancro, imaginem que o médico lhe pergunta como é que se sente, quando é que começou e o que é que estava a acontecer na sua vida nessa altura. Já para não dizer quais são os seus hábitos de vida, qual é a sua rede de apoio, com quem vive, de que é que sofre, o que é que lhe dói e o que é que lhe sugiro que talvez possa fazer para tratar da sua saúde e não do órgão que está a falir e que nós vamos medicar, extirpar, excisar, operar, cortar ou transplantar por outra peça. Imaginem que um dia vamos ter uma medicina de médicos que são curadores. Imagina que um dia vamos ter uma religião baseada no amor e não nos rituais, e nos dogmas, e nas condições. Por essa razão, eu fiz questão de trazer para aqui uma oração que partilho convosco. Alguns de nós, poucos, mas alguns de nós ainda não a conhecem, sem sectarismos e sem fidelidades a religião nenhuma em particular, é uma oração que nos vai ajudar quando a temos presente, mesmo que não a entoemos. É bom que a tenhamos presente em nós, porque isso vai ajudar o mundo a evoluir para a sua próxima possibilidade de vibração. Chama-se a Grande Invocação e não está vinculada a nenhuma igreja, nem nenhuma religião. Do ponto de luz na mente de Deus, que a luz flua às mentes dos homens, que a luz desça sobre a terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que o amor flua aos corações dos homens,
possa Cristo regressar à Terra, do centro em que a vontade de Deus é conhecida, que o desígnio guie a fraca vontade dos homens, o desígnio que os mestres conhecem e servem. Do centro a que nós chamamos a raça dos homens, que o plano de amor e de luz realize e possa selar a porta onde reside o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano sobre a terra. Isto, como muitos de vocês identificaram espontaneamente, é a grande invocação que nos foi manuscrita pela Alice Bailey, que era a amanuense, era a escriba de uma entidade etérica, de um mestre chamado Djwal Khul, e que foi a mulher que escreveu, por exemplo, o Tratado sobre os Sete Raios, a Astrologia Esotérica e uma data de outros livros, o Serving Humanity, o Servindo a Humanidade, a Consciência do Átomo, do Intelecto à Intuição e uma data de outros livros onde eu, há 20 anos, fui iniciado a uma visão particular da metafísica pelo Alan Oken. O Alan Oken era discípulo de Alice Bailey e iniciou-me a mim como discípulo dele. Incluindo a visão de Alice Bailey, à chamada astrologia esotérica, que é a astrologia da alma, que é como aplicar a astrologia com o seu sistema de 7 raios aos 12 signos e aos 10 planetas, que passam a ser 12 planetas no total, porque há planetas sagrados e não sagrados, e como é que para uma pessoa no caminho da consciência, que é como quem diz, no caminho do serviço, começa a transfigurar-se de ser uma alma que tem uma personalidade e que vive basicamente no mundo e no plano da personalidade, como é que esse contacto entre a alma que é e a personalidade que tem começa a estabelecer-se e a fortalecer-se, e como é que gradualmente ao longo da sua evolução e do seu trabalho, e do seu serviço, e da sua meditação, e da sua oração, e do seu caminho, e da sua vida, e do seu sacrifício, e da sua dádiva, e da sua entrega, e da sua confiança, se vai transfigurando qual o Senhor Jesus no Cristo, na cruz, e se vai transfigurando de alma que tem uma personalidade e que vive identificada com a personalidade, numa alma que é translúcida e que é o reflexo, numa personalidade que é translúcida e que é o reflexo da personalidade da alma, de modo a que a personalidade que caminha sobre o planeta para fazer o trabalho que a alma lhe pede. E tudo isto para dizer que o que nós vemos, ou o que eu vejo, mas digo nós, porque somos uma entidade coletiva, o que nós vemos acontecer com o ingresso praticamente simultâneo de Saturno e Neptuno em Carneiro, que é uma das 4 coordenadas, e eu vou falar de uma delas em cada um dos webinars, porque eu agora quero falar de outros assuntos. Hoje foi só Saturno-Neptuno em Carneiro, e depois vamos falar disto aplicado às nossas vidas e aos nossos mapas. Está no programa e vamos cumpri-lo. É por isso que, se calhar, vamos precisar de um quinto webinar. Vamos ver como isto corre, porque eu não tenho a pretensão de, de, de boicotar e de amputar o fluxo do que está para ser entregue, do que é para ser entregue. Se for preciso mais tempo, eu vou oferecer-me e oferecer do meu tempo e da minha disponibilidade para fazer isto, e vocês também, se quiserem, evidentemente, vamos fazê-lo. Isto para dizer e para concluir esta etapa, que a principal coordenada das 4, a principal de que falamos hoje, ou de que começamos por falar hoje, é a conjunção de Saturno-Neptuno em Carneiro, que é a semente de uma nova consciência espiritual na humanidade e, particularmente, nos indivíduos que estão mais sintonizados, disponíveis, conscientes, abertos, trabalhados.
eu vou pôr entre aspas, evoluídos no seu próprio processo de alquimia de transformação pessoal e de alquimia de consciência e de transformação do chumbo que todos trazemos para esta vida no ouro de consciência que viemos conquistar graças e através e ao longo precisamente desta oportunidade chamada vida, tá? Então, para já e por agora e por hoje é isto. Sobre Saturno-Neptuno, não se vai embora, ainda temos muito tempo pela frente e muita coisa para fazer hoje. E quero também dizer só mais uma coisa em relação a Saturno-Neptuno como energia coletiva, antes de trazermos isto para um nível mais pessoal e mais individual, e que é o seguinte: se há uma boa imagem para o que Saturno-Neptuno em Carneiro representa e pode representar para nós, ou seja, como novo arquétipo na humanidade e, portanto, como nova possibilidade criativa para os indivíduos se sintonizarem com esse novo arquétipo, entendem? É um novo arquétipo, é uma nova informação, é uma nova possibilidade criativa. Não é inteiramente novo, mas é o renascimento de um arquétipo numa forma atualizada. Saturno, Neptuno em Carneiro. Carneiro que é o signo dos heróis. Carneiro que é o signo dos guerreiros. Carneiro que é o signo dos samurais. Carneiro que é o signo dos cruzados. Carneiro que é o signo dos que têm que travar batalhas na sua vida. Carneiro que é regido por Marte. E Marte é o deus da guerra e da batalha. O da vitória é Nike, mas o da batalha é Marte. Por isso é que a marca Nike se apropriou do nome da deusa da vitória e chamou a sua marca Nike ou Nike. Mas o deus da guerra, Nike, era a deusa da vitória. Mas o da guerra e da batalha e do confronto, de ir à luta e do ir à guerra, é Marte. E Marte é o regente de Carneiro. E, portanto, Carneiro representa batalhas. Saturno é a responsabilidade. Neptuno é o espírito. Bom, tudo é o espírito, mas Neptuno é um bom símbolo para o espírito. Então, o que é Saturno, Neptuno em Carneiro? É a necessidade evolutiva e a oportunidade de todos nós começarmos a travar novas batalhas. E estou a falar de Carneiro e estou mesmo cheio de calor. Dê-me um segundo só. Caramba, não sei o que é que vocês fazem desse lado, que a energia está tão boa. Daqui um bocado ponho aqui uma espreguiçadeira e os óculos de sol. A responsabilidade e a oportunidade evolutiva de travarmos batalhas espiritualmente corretas nas, das e com as nossas vidas. Deixa-me dar-te outra formulação. Com Saturno e Netuno a entrar, e isto já podes começar a aplicar e a pensar, que isto se vai aplicar à casa astrológica onde Saturno e Neptuno vão entrar. A casa astrológica do teu mapa, e eu vou-te ensinar a ver isso, ou pelo menos vou-te dar um método para fazeres essa experiência e para teres algum tipo de diagrama. Eu vou-te ensinar a fazer isso ao longo destas sessões, porque quando Saturno e Neptuno ou qualquer outro planeta entra num signo novo, necessariamente é uma nova corda que toca no universo. E no teu mapa é uma área de vida nova que começa a ser ativada por uma energia nova. Portanto, quando Saturno e Neptuno saem de um signo, neste caso de peixes, eles saem da casa de peixes do teu mapa. E quando entram em Carneiro, entram noutra casa, noutra área de vida no teu mapa.
Claro que na ausência do teu mapa específico, porque é uma energia nova, nós podemos considerar que é uma área nova. E eu vou-te ensinar a ver, para aqueles que não o sabem, e nem toda a gente aqui tem, creio eu, o conhecimento, as condições para o fazer. Portanto, faz parte do nosso programa, do nosso plano e da nossa intenção, ver não é em que casa nova, que esse era o grande conquistador, em que nova casa está esta energia, ou vai esta energia começar a estar ativada. Mas uma coisa é certa, há uma nova área de vida para ti especificamente em função da casa do teu mapa, que tu vais calcular a partir do teu Sol, do signo do teu Sol, que tu vais calcular a partir do signo do teu ascendente e que tu vais calcular a partir do signo da tua Lua. Vais fazer esses 3 exercícios, eu vou-te ensinar como. E, portanto, no limite, tu vais olhar para Saturno, Neptuno em Carneiro como ativando uma, duas, 3 áreas novas da tua vida. A parte boa é que saem de peixes. A parte melhor é que entram em Carneiro. A parte pior é que entram em Carneiro. Ah, porra, mas o que é que isto quer dizer? Mas afinal, mas é bom ou mau? E o que é que vai acontecer? Oh, amor, não vai acontecer nada, porque os planetas não vão fazer necessariamente nada. O que vai acontecer é como é que tu vais responder, não é reagir, responder a esta nova frequência. Porque, sabes, eu rio-me tanto sozinho, eu divirto-me muito sozinho, isso é verdade. Mas eu rio-me particularmente, a propósito do que estamos a falar, quando as pessoas me perguntam o que é que o novo ano vai trazer. Não vai trazer nada, porque tu, se calhar, se vais continuar a ser o mesmo imbecil, vai continuar a trazer mais do mesmo. Quando muito vai trazer oportunidades e desafios novos, porque o mundo está a mudar e tu continuas cego e prepotente como uma toupeira. E se queres ter o melhor na tua vida, eu tenho uma fórmula para isso. Vibra mais alto, vibra com mais amor, vibra com mais autenticidade, vibra com mais alegria, vibra com mais coragem, vibra com mais confiança, vibra com mais força, vibra com mais amor, and you'll be fucking fine. Portanto, qual é a grande prescrição para todos nós, independentemente do trânsito do planeta, da casa e do caralho? Vibra mais alto. Mais alto não é com mais barulho. Vibra com mais qualidade. Vibra uma frequência mais refinada. Vibra mais leve. Vibra mais alto. Vibra mais inteligentemente com Urano. Vibra com mais responsabilidade sobre as criações com Saturno. Vibra com mais compreensão, aceitação e amor com Neptuno. Vibra com mais vontade espiritual e força com Plutão. Vibra com mais fé com Júpiter. Vibra com mais coragem com Marte. Vibra com mais prazer com Vênus. Vibra com mais agilidade mental com Mercúrio. Vibra com mais atenção, Lua. Vibra com mais coração, consciência, presença, generosidade. É o que tu tens de fazer. Não é o ano novo que te vai trazer seja o que for. O que a vida nos traz são 365 e às vezes 366 dias, 24 horas por dia, 60 minutos por hora, 60 segundos por minuto de oportunidades de vibrar mais alto. E o resto é largamente resposta e consequência a essa vibração.
não é o que é que te vai trazer, é o que é que tu vais fazer acontecer com a tua própria contribuição, com a tua própria escolha, com a tua própria responsabilidade, com o teu próprio amor, com a tua própria inteligência, com o teu próprio carinho, com a tua própria sensibilidade, com a tua própria generosidade, com os teus próprios recursos, com a tua própria potência, com a tua própria lucidez, com a tua própria sabedoria. É disso que se trata. Portanto, vamos recuperar a ideia de Saturno, Neptuno em Carneiro. E tu já podes interpretar isto em termos da casa astrológica, que eu te vou ensinar a identificar onde Saturno e Neptuno em Carneiro vão entrar para ti. Por exemplo, se tens ascendente Carneiro, vão entrar na tua casa 1. Se tens ascendente Balança, vão entrar na tua casa 7. Se tens ascendente Touro, vão entrar na tua casa 12. Vamos aprender a calcular isso a partir e em função do teu signo ascendente, do signo do teu Sol, tu sabes o teu signo de nascimento, estou certo, e em terceiro lugar, a partir do signo da tua Lua. Vou-te ensinar a fazer esse cálculo para os 3 casos e vou-te dizer que mais podes tu fazer acerca disso. Mas hoje ainda estamos a ganhar balanço e ainda estou a abrir o leque. Eu nem fazia ideia que ia dar tanta ênfase hoje e tanto tempo a Saturno, Neptuno em Carneiro. Mas é para início de conversa, temos que dar ênfase aos pesos pesados que aí vão entrar no ponto de concepção. E olha, tu quando fecundas uma nova vida, tu não a tens logo nos braços. A concepção é isso mesmo, é a concepção. No caso da concepção biológica de um ser humano, tu tens que esperar uma data de meses até o teres nos braços e uma data de anos até que ele atinja a maturidade. Com estas sementes é a mesma coisa, mas estamos a falar da concepção. Então, Saturno e Neptuno, vocês devem estar um bocado fartos de olhar para mim. Eu vou pôr aqui outra coisa, vou partilhar aqui outra coisa, vou partilhar aqui. Olha, na verdade, olha, na verdade, de momento não vou partilhar nada. Continuas a levar comigo, porque Saturno está em peixes, que é o signo do sacrifício, Neptuno está em peixes ainda não estamos em maio. Olha, aceita, aguenta, tem paciência, tem compaixão, ou como diria a outra, olha, é lidar. Vais levar comigo durante mais uns minutos. Que eu já ponho, olha, é lidar. É como quem diz, é aceitar Neptuno e fazer o melhor possível, que é Saturno. É lidar. Que é o tempo de que estamos a sair. De lidar com o que não pode ser mudado. Estamos a sair de Saturno e Neptuno. Olha, é lidar. De caminho ganhas maturidade, de caminho ganhas resiliência, de caminho ganhas compaixão, de caminho ganhas amor, de caminho ganhas espaço dentro de ti, de caminho ganhas inclusividade, de caminho ganhas uma data de coisas. Mas não necessariamente da forma gratificante que tu desejavas ou esperavas ou querias ou fantasiavas. Mas precisamente através do amor infinito da vida e de Deus, que sempre te traz as oportunidades e as experiências necessárias para o teu próprio crescimento e para a abertura do teu próprio coração e para o aumento do teu próprio senso de responsabilidade pessoal por ti próprio e pela realidade que estás a criar. E isto é uma síntese do que têm sido os anos de Neptuno e Saturno em Peixes, especialmente com Saturno em Peixes. Mas eu ia falar do novo arquétipo. Assim como há arquétipos que estão a ser removidos do planeta. Um deles é o arquétipo da vítima. Esse arquétipo está-se a preparar para desaparecer gradualmente da consciência da humanidade. E está a começar a desaparecer e vai levar um tempo. Mas eu estou certo que tu conheces 2, 3 ou 300 vítimas. E tu próprio tens um lugar em que te vitimizas. Tu próprio já tiveste, muito mais do que hoje em dia, muito mais tendência para te vitimizares. E à medida que vais ganhando não só compreensão, mas acima de tudo responsabilidade pessoal, o arquétipo da vítima vai se diluindo e desfazendo dentro de ti. E portanto, tu também precisas cada vez menos de quem te venha salvar.
E, portanto, na medida em que o arquétipo da vítima vai desaparecendo, também vai desaparecendo o arquétipo complementar, que é o arquétipo do Salvador. Outro arquétipo, queres mais um exemplo? Se deres que sim, aí na caixinha der joinha, eu digo-te mais um arquétipo que vai desaparecer. Ok. Outro arquétipo que vai desaparecer é o arquétipo da prostituta, que é aquela que aliena a dignidade em troca de benefícios ou da promessa de segurança ou de gratificação. É que quando falamos do arquétipo da prostituta, pelo menos as putas na rua são honestas. Mas as pessoas que trabalham em empregos que não as realizam, em nome da segurança que trai o seu senso de valor pessoal, as pessoas que permanecem em relações pouco dignificantes, as pessoas que alienam a sua liberdade em troca de uma ilusão de segurança, todas essas pessoas estão presas do arquétipo da prostituta. O arquétipo da prostituta está acompanhado de outro arquétipo, que nós sabemos que também está em diluição no mundo. No mundo onde? Na consciência da humanidade, que é o arquétipo do explorador. Porque na medida em que a prostituta dilui, o explorador que a explora e que lhe dá umas migalhas em troca do suganço, vai deixando de ter como continuar a funcionar. E o explorador pode ser o psicopata, que suga o empata. E o empata, que é o salvador do psicopata. Geralmente estes dois casam-se e têm uma atração hipnótica fatal um pelo outro. E à medida que nós nos vamos libertando de processos de toxicidade, vamos deixando de confundir estímulo e caos emocional com estimulação e aventura. E começamos a valorizar muito mais uma coisa muito mais importante, que é a paz de espírito e o amor verdadeiro. Portanto, há arquétipos no planeta a prepararem-se para irem desaparecendo gradualmente, à medida que tu próprio e que eu próprio também vamos fazendo o nosso trabalho individual para ir transformando o arquétipo da prostituta ou do explorador ou do vampiro, não é? Ou do explorador ou vampiro, são dois nomes para o mesmo arquétipo, ou da vítima ou do salvador, à medida que nos vamos curando destas distorções, vamos podendo evoluir para outros arquétipos e vamos começando a estar disponíveis para novos arquétipos. E esses novos arquétipos vão começar, digo-te eu que sei coisas, vão começar a estar cada vez mais disponíveis para cada vez mais de nós. Não tarda nada, e vou mesmo dizer, a níveis muito subtis, já começou, só que ainda não chegou ao planeta, ainda vem a caminho. Vou aproveitar um exemplo que captei, que apanhei no outro dia, da Caroline Myss, que é uma mulher que escreveu muito sobre chakras. Ela tem um livro chamado A Anatomia do Espírito, que é uma leitura obrigatória para qualquer pessoa que queira compreender a sua própria anatomia energética. É uma leitura obrigatória, fundamental, no sentido, é uma base, a Anatomia do Espírito, Caroline Myss. E a Caroline, no outro dia, dizia: hum, se nós, como sociedade, tivéssemos uma relação saudável com a verdade, não precisávamos do arquétipo do whistleblower. O whistleblower é o nosso bote escapatório para podermos ter acesso a alguma verdade, mas é o bote escapatório, porque ele traz-nos a verdade e nós coletivamente
abandonamo-lo, julgamo-lo, condenamo-lo, excluímo-lo, castigamo-lo, é o bode expiatório. Tu sabes o que é o bode expiatório? É o animal no qual se projetam todas as doenças e males espirituais e físicos de uma aldeia e que depois se enxota para longe ou se vai atrás dele pode destruir com porrada e com tiros ou pegar-lhe fogo. É aquele que tem a responsabilidade de carregar a maldade coletiva. E ao ser destruído na superstição, por superstição, ao ser destruído, tudo aquilo que foi projetado para cima dele é libertado também. É como as famílias fazem com os pacientes identificados. É como os sistemas fazem com os excluídos. São os bodes expiatórios. Imagina que tens numa família um toxicodependente. Ele é o mais sensível e é o que recebe da família a missão de carregar a sombra toda da família, toda a dor, toda a incomunicabilidade, todos os segredos, todos os tabus, todos os não ditos, todo o sofrimento não assumido, toda a verdade não partilhada, e é ele que, por ser uma ovelha sacrificial, um cordeiro sacrificial, para lidar com a dor, de carregar a dor de um sistema inteiro, procura uma anestésia. Uma anestesia. Em grego, pharmakon significa em simultâneo droga e remédio. Isto é um bode expiatório. Um, o descendente que tem uma vida de sofrimento e de miséria e de insucesso e de fracasso na vida pessoal, profissional, financeira, afetiva, etc., é o outro bode expiatório de uma família. Em terapia familiar, nós chamamos a este o paciente identificado, que é só o sintoma da doença de um grupo. Assim como um whistleblower é o bode expiatório da falta de coragem e de verdade na relação de uma sociedade com a verdade. Por via de quê? Da cumplicidade das prostitutas, da cumplicidade das vítimas, da cumplicidade dos impotentes, da cumplicidade dos cobardes, da cumplicidade dos coniventes e da cumplicidade dos prepotentes e dos capatazes que acham que têm alguma coisa a ganhar com manter, contribuir ou não denunciar um sistema que é podre, perverso e caduco. As boas notícias são que não são o Saturno e o Neptuno que vão diluir e destruir isto. As boas notícias são que a humanidade vai ter um upgrade tal que isto tudo vai mudar nas próximas décadas. E o convite e a responsabilidade e o que está ao alcance de cada um de nós, depois de pensar globalmente, é agir localmente, como se ensina no marketing há décadas. Pensa globalmente e age localmente. E o que é que cada um de nós pode fazer depois de pensar globalmente, quer dizer, cosmicamente, metafisicamente, arquetipicamente, energeticamente, astrologicamente? O que é que pode fazer? Pode equilibrar, sanar, resgatar, curar a sua própria vida, as suas próprias relações, o solo por onde caminha e que pisa e os lugares por onde passa. O que nos traz. Tens mais 10 minutos por hoje. Eu adoraria que me desses mais 10 minutos. O que nos traz diretos ao que eu queria já ter dito há 23 minutos atrás,
sobre Saturno, Neptuno em Carneiro, que significam o teu novo eu, a tua nova identidade, a tua próxima etapa vibratória, a tua nova consciência, caracterizada pela responsabilidade de caminhares guiado pelo Espírito e de seres, e de seres um guerreiro carneiro de uma consciência ou em nome de uma consciência maior. Deixa-me dar-te um exemplo, a expressão deste arquétipo na história, porque tu vais te relacionar instantaneamente com ele. A Joana d'Arc, que viveu no tempo de Neptuno em Carneiro, a Joana d'Arc viveu entre 1413 e 1400. Na verdade, Neptuno esteve em Carneiro entre 1413 e 1427 e a Joana d'Arc viveu e travou batalhas nessa altura. A Joana d'Arc foi pedir ao rei que a deixasse conduzir um exército, porque ela era conduzida, guiada por vozes que ouvia na sua cabeça, que eram, para ela, a voz de Deus, a guiá-la, a inspirá-la, a conduzi-la e a exortá-la à batalha. Tens que ver que isto foi há 7 séculos, há 6 ou 7 séculos. E, portanto, é o arquétipo do quê? Do cruzado daquela altura. É curioso também pensarmos que ciclos anteriores de Neptuno em Carneiro também coincidiram com cruzadas e com guerras. Por exemplo, com a Guerra Civil Americana, Neptuno passou em Carneiro entre 1861 e 1875, à altura da Guerra Civil Americana. Antes disso, passou em Carneiro entre 1697 e 1710. Tivemos a Guerra da Sucessão na Espanha. São guerras em nome de um propósito maior. São guerras Carneiro, Neptuno, sagradas. Mas vamos tirar o foco das guerras no mundo e as fronteiras e os países, e as alianças e os jogos manhosos e de bastidores e de poderes e de controlo e de moeda e de petróleo e de território e de acordos e de parcerias e de alianças e de ameaças. Vamos cagar na 3D. Vamos olhar para o nosso próprio processo de consciência. Temos pela frente tempos de travar batalhas responsáveis por aquilo que é sagrado para nós. O sagrado coração. A sacralidade dos meus ideais, dos meus sonhos, das minhas aspirações. Lembras-te do que dizia o Martin Luther King? Eu tenho um sonho. Todos temos um sonho. Todos os corações transportam um sonho, um apelo, uma visão, um senso de serviço, uma visão do que querem doar, do que querem criar, seja como arte, seja como cura, seja como educação, seja como política, seja como poder, seja como ensino, seja como serviço prático, diligente, concreto ao próximo, seja através da generosidade fiduciária ou financeira ou material, seja o que for. Todo o coração humano, eu não digo os egos à sua volta e tantas vezes descaídos e esquecidos. Eu digo, o coração humano transporta um sonho, transporta uma visão,
O Martin Luther King tinha ascendente touro com a Vênus em peixes. Eu tenho, touro, um sonho, Vênus em peixes. Peixes que é o signo de Neptuno. Saturno significa tornar real. Neptuno significa sonhar. Carneiro é um novo sonho. Carneiro é uma nova visão. Carneiro é uma nova inspiração. Carneiro é a promessa de um novo mundo. Carneiro é uma nova aurora. Carneiro é uma nova primavera depois de um inverno longo e do caralho. É o termo técnico. Longo e do caralho. Saturno e Neptuno entram praticamente em conjunto no signo da primavera. Plutão saiu de Capricórnio há 10 dias. Capricórnio é o signo do inverno. Urano vai entrar em Gêmeos. Gêmeos é o signo das brisas de primavera. Carneiro é o início da primavera. Touro, onde Urano está, é a consolidação da primavera. Gêmeos, para onde Urano vai, é a transição da primavera para o verão. Vou-te dizer uma coisa. Mais além das alterações climastéricas, é natural que o clima aqueça um bocadinho. Não só energeticamente, mas literalmente. E não tem a ver com os motivos que nos querem enfiar pelas mentes adentro e pela goela adentro, para controlarem a pegada carbónica do nosso cartão de crédito, ou na nossa despesa mensal no supermercado, ou nas taxas que nos querem cobrar. Não é a percentagem diminuta de carbono emitida pelos seres humanos que aumenta a temperatura no planeta. Investiga, pesquisa e, principalmente, ouve as vozes que são coletivamente e convenientemente silenciadas. Ouve os especialistas que não vão à televisão e que têm os seus canais bloqueados e as suas redes sociais bloqueadas e que são assassinados e que são silenciados a tiro por envenenamento ou por caírem de varandas ou por caírem em aviões que caem ou que desaparecem misteriosamente. Bom, teorias da transpiração, porque é através, não é? Transpiração. Teorias da transpiração à parte. Saturno, Neptuno em Carneiro é o novo eu e é a visão de ti próprio no futuro. E onde este novo eu vai começar a brotar é na casa de Carneiro do teu mapa. Eu pedi-te 10, mas são 15 minutos. Então, como é que tu podes fazer isto? Agora sim, quero partilhar contigo uma tela. Como é que tu podes fazer isto? Há duas maneiras. Uma é a seguinte: tu estás a ver esta minha tela. Hum, eu vou, ainda não sei muito bem como, sim, ainda não sei muito bem como, mas eu vou arranjar maneira de um PDF com esta tela de ser enviado com a gravação ou estar disponível num link qualquer que o capitão se encarregará de criar, de inventar, de improvisar e de te fazer chegar. Hoje é dia 5, a nossa próxima sessão é dia 9, creio eu. Até lá, e mesmo que não faças isso entretanto, não é grave, é importante que faças isto na sequência destes webinars, que vão até 17, creio eu, portanto temos tempo pela frente para fazer isto. Mas o que eu te vou fazer chegar e que te vou propor que faças é que, usando esta forma vazia, ponhas o teu signo solar aqui na casa 1. Por exemplo, Gêmeos. E pões Gêmeos, que é o teu signo solar na casa 1. E a partir daí,
pões os outros signos todos do zodíaco por ordem, a partir de Gêmeos. Então, se Gêmeos vai para a casa 1, a seguir a Gêmeos vem Caranguejo. Eu já te dou a ordem toda do zodíaco. Pões Caranguejo na 2. E a seguir a Caranguejo, se é Leão, pões Leão na 3. E a seguir a Leão é Virgem. Virgem vem para a 4. Então, se tu tens o Sol em Gêmeos, pões Gêmeos na 1, que vai fazer com que Sagitário esteja na 7, Peixes esteja na 10, Virgem esteja na 4. Tu vais ver. É só pôr os signos por ordem a contar do teu signo solar. Agora, eu quero te mostrar, vou tirar isto e vou-te mostrar outra coisa, que é, vou-te mostrar, um segundo, eu um dia vou ser tão ágil a trabalhar com isto, nem imaginas. Vou-te mostrar um mapa, mas vou tirar daqui ruído para ficarmos sem planetas, para não fazer confusão, porque eu só quero aqui o zodíaco. Mas eu não quero o zodíaco assim. Desculpa lá, eu vou partilhar a minha tela novamente contigo enquanto altero aqui algumas definições. Isto, como diziam as séries antigamente quando eu era puto, não tentes fazer isto em casa. Don't try this at home, mas neste caso vou partilhar contigo o que estou a fazer. Estou à procura de signos inteiros para te mostrar como é que isto se parece quando temos signos inteiros. Agora vou partilhar a outra tela, meu Deus. Eu não sei se já te disse, eu um dia vou ser tão ágil nisto. Só um segundo, e vamos nós outra vez. Agora vamos partilhar signos inteiros. Agora sim. Agora estás a ver um mapa novo, estás, só para te mostrar a ordem dos planetas no zodíaco. A ordem é sempre esta: Carneiro, Touro, Gêmeos, Caranguejo, Leão, Virgem, Balança, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. E para ter a certeza que tu não te atrapalhas, eu vou-te fazer chegar isto também com os nomes dos signos. Vou pôr uma legenda e vou fazer um PDF para tu receberes isto e, e, e isto. Estás a ver agora? Então tu vais fazer três coisas. A partir desta mandala em branco, tu primeiro vais fazer uma para o signo do teu Sol e vais pôr o signo do teu Sol na casa 1 e os outros todos à volta. Depois, vais fazer o mesmo para o signo do teu ascendente. Imagina que tens ascendente Virgem. Fazes uma segunda mandala destas, que preenches, com Virgem na 1, Balança na 2, Escorpião na 3, Sagitário na 4, Capricórnio na 5, Aquário na 6, Peixe na 7, etc, etc, etc. E preenches a segunda mandala com o teu signo ascendente na casa 1. E depois fazes uma terceira. Como não há duas sem três, e isto vai ser importante, porque eu quero dar-te coordenadas ao longo dos próximos webinars sobre o que fazer com isto. Para já é preencher três. A terceira é com o signo da tua lua. E tu vais comentar, mas a lua e o ascendente, no meu caso, são o mesmo. Ou a lua e o sol, no meu caso, são o mesmo. Ao que eu te digo, de acordo, compreendo, e, no entanto, faz as três na mesma. O que vai acontecer
é que duas delas vão ser iguais. Se tu tens a Lua e o ascendente no mesmo signo, vão ser exatamente iguais o mapa lunar ao mapa com o signo ascendente, mas tu vais querer ter estes três mapas à tua frente, não necessariamente para a próxima sessão, porque ainda falta muita informação, mas vou dizer que no final destes 4 ou 5 webinars, tu vais querer ter estas três coisinhas preenchidas que eu vou te ensinar a trabalhares com elas. E agora que explorei e suguei até ao tutano a energia e o tempo que me dispensaste, quero saber se para ti isto sentes que isto está a ser útil, se é demasiado abstrato ou filosófico, se te é útil e se estás com vontade de continuar, pá, porque se tu em particular não tiveres, pá, a gente cancela isto tudo, tu não queres, a gente não faz. É como o turista Carneiro Leão, que estava num grupo de 30 pessoas e disse assim: vamos todos voltar para o hotel porque a mim dói-me a cabeça. Claro, Carneiro Leão tende a ser um bocadinho egoísta. Hum, Como eu tenho o sol na sete, estou aqui para te servir e para te agradar. Eu agradeço-te muito teres-te feito presente. Agradeço muito confiares no que possa acontecer aqui. Quero recordar-te que tudo, todos os méritos que resultem do trabalho que aqui fizemos, fazemos e faremos são em memória de todos os que caminharam no planeta antes de nós, de forma a que nós pudéssemos viver. Olha, para terminar mesmo, toda a gente sabe quem foi o Nicolas Tesla, mas dificilmente alguém sabe quem foi a avó que encorajou a própria filha a não abortar daquele que viria a ser o Nikola Tesla. E nós temos de nos perguntar se o Nikola Tesla, por exemplo, nasceu porque nasceu e porque foi um gênio que foi por ele próprio, ou porque antes dele existiu uma gigante semente que, pelo seu encorajamento à filha, a impediu de abortar e permitiu assim que este gênio chegasse ao planeta e à humanidade. É que da avó do Nikola Tesla ninguém fala, mas ela vivia nele, assim como ele vive em nós hoje. É isto que nós precisamos ter presente, que nós caminhamos aos ombros de gigantes que viveram antes de nós e de maneiras que nós nem temos consciência do que viveram, sofreram, doaram e lutaram para que nós aqui pudéssemos estar. Mas o importante, e daqui para a frente cada vez mais, é que possamos nós ser esses gigantes para as gerações e para o mundo que aqui deixaremos à nossa breve, curta, míope e passageira passagem por este planeta. Obrigado, família. Obrigado, tribo. Vemo-nos em breve.